Bom dia, queridos amigos. Que a doce e inefável paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo aos corações de todos a mansuetude, o amor e a compreensão. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 22º, Não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres. Mas o começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. A imutável só há que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrida mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo no país, e em data época, é adultério no outro país, e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim, é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento não basta. Mas, na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fosse dois e não um somente. Amá-los
a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essas afeições é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, em todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esse interesse, diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes onde estejam. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que o Mestre nos fortaleça, trazendo-nos paz, alegria, confiança e segurança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Mestre Jesus, abençoe a família e todos nós. Esse capítulo do Evangelho que estamos iniciando hoje é um capítulo que precisa ter um olhar bem significativo, bem reflexivo sobre a questão do casamento, das uniões que hoje temos vivenciado. Nós vemos aqui um pensamento trazido por Mateus, trazendo para nós aquilo que Jesus veio explicar sobre o que já acontecia antes, desde Moisés. E eles, então, como sempre, os fariseus, para desafiar o mestre, lhe pergunta: será permitido um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele então disse: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Amigos, aqui está falando da indissolubilidade. O casamento não é um encontro fortuito. O casamento é um compromisso e que nós precisamos entender que toda a palavra divina não se refere apenas aos corações, mas aos laços afetivos que são caracterizados pelos alicerces sagrados dessas uniões. A união conjugal. E nós vamos ver que aqui tem uma situação bastante delicada. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea. Essa é uma postura que nós precisamos já entender. Não separeis, pois, o que o homem juntou. O que é o homem? O que Deus juntou? Foi Deus que fez as minhas escolhas? Não. Fui eu o espírito, que não podemos mais ludibriar os impositivos das leis divinas, abusando muitas vezes das facilidades materiais que nos envolvem. Kardec nos mostra
que desde Moisés as coisas já traziam uma outra conotação. E ele então diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Que começo? O começo da civilização. Quando Moisés estabelece para a humanidade, por meio da sua mediunidade, as leis de Deus, o decálogo, era um roteiro para o nosso comportamento. E ele mostra que nós, ao sairmos do lar para unir com o nosso esposo, é preciso entender que essa união se faz não em cima dos nossos interesses, não em cima das nossas fantasias. Não separeis o que Deus juntou, também pode ser visto como não perturbeis o que Deus harmonizou. O que nós temos que entender é que existe um amor maior que é o de Deus. E tudo isso que vem de Deus é imutável, não muda com o tempo. As leis da natureza, que são leis naturais, são as mesmas em todos os países. O que vai nos mostrar que é divino nas nossas uniões é justamente a fonte do amor que amplia com as uniões do sexo. Por isso ele colocou o homem desde o princípio foi criado macho e fêmea, só por uma finalidade, a de receber os nossos filhos, de procriar. Mas não somos animais que procriamos e deixamos. Por isso, o casamento, o que é divino, a ordem divina é a união do sexo para que nós possamos operar a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa lei são de tal modo humanas. Eu posso casar no civil, eu posso não casar no civil, eu posso casar no religioso. Todas as religiões têm os seus rituais. Só a doutrina espírita que não tem os seus rituais. A doutrina espírita nos convida a observar os laços que nos unem. Se esses laços são pelos vínculos dos sentimentos reais, como aqueles que desaparecem. Nós não podemos alegar o desconhecimento do propósito divino, porque o dever maior está em respeitar uns aos outros. O dever maior está no compromisso que temos de amar o nosso irmão, de dar oportunidade para que os filhos de Deus cheguem até nós. E é por isso que hoje, sem essa estrutura de fé, de respeito à lei de Deus, nós estamos abandonando aquilo que é sagrado em nós, que é a família. E é por meio dos filhos que nós ampliamos e alicerçamos o nosso amor, o nosso afeto. Ninguém pode abrir portas de fuga por seus esfriamentos de acordo com os interesses. Quem desarmoniza a obra divina
tem que estar preparado para a recomposição. É a lei de ação e reação. E nós estamos vendo que hoje os casamentos, que também as uniões, que também são provacionais, têm nos mostrado que muitas coisas estão ligadas ao nosso interesse. Então, na união do sexo, a par da lei divina, material, como todos os seres vivos, há uma lei divina, que é exclusivamente moral, que nos educa no respeito, a entender a dissolubilidade do compromisso. E nós hoje estamos vendo um abandono das injunções reencarnatórias. Então, nós temos que ver que não é uma lei civil que vai assumir meu compromisso. Essa união, ela não reside no corpo, ela reside no pensamento, nas forças divinas. E é por isso que nós hoje estamos vivendo com muitas uniões infelizes e muitas tornando ações criminosas. Enquanto Jesus disse, mostrando para nós a força da lei do amor, Deus nos disse, não sereis senão uma só carne. E quando disse Jesus, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não a lei mutável dos homens. Por isso, amigos, nós precisamos não ditar normas, mas ler as leis que estão na minha consciência, porque tudo que abandono hoje, reencontrarei amanhã para corrigir, reconstruir, amar e dar esperança. Pensemos bastante nisso. Deixamos desconfigurar os interesses mesquinhos para sentir a grandeza da evolução do espírito. Nós pedimos neste instante a Jesus que nos transmita o passe, que os espíritos possam nos fortalecer nas vibrações maiores do seu amor. Que a nossa água seja fluidificada e que possamos nos sentirmos encorajados. Obrigado, Jesus, por tudo que tem me dado, que tem nos dado, a compreensão, a aceitação, a resignação e a fé para vencer as nossas caminhadas. Que Deus nos abençoe. O abraço amigo e fraterno, Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.